Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Eu fiz a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, capítulo 4, do verso 23 até o verso 31, a respeito dos súditos de Satanás. O versículo 3 aqui do capítulo 5, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Eu fiz então duas leituras aqui. A leitura do capítulo 4, do 23 ao 31, capítulo 5, verso 3, e ainda vou ler o capítulo 5, verso 19 e o verso 20. É importante para esse comentário que eu vou deixar aqui. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, no capítulo 5, verso 3, nós vemos que Satanás não está sozinho. Ele possui súditos neste mundo e na eternidade. Aqueles que morreram sem Cristo no coração são os súditos eternos de Satanás. Os que ainda estão vivos têm a chance de alcançar a misericórdia de Deus e de serem transportados do reino das trevas para o reino da luz. Ananias, ele agiu de acordo com a vontade de Satanás, mentindo para o Espírito Santo. Os súditos de Satanás fazem isso. Submetem-se à vontade de Satanás. Eles agem sob a influência de Satanás. Os filhos do maligno procuram convencer outras pessoas a fazer o mesmo. Procuram mais súditos para a perdição. Existe uma guerra espiritual entre os súditos de Satanás e os filhos de Deus. Satanás está constantemente tentando levar mais pessoas para o seu lado. Atenção, filhos de Deus, as armadilhas são muitas e atraentes. Os adultérios e o dinheiro fácil são alguns exemplos delas. Fiéis cristãos, vamos nos amar, vamos estar nos amando uns aos outros, nos ajudando, vamos nos revestir com as armaduras da palavra de Deus e da oração, vamos lutar com firmeza e permanecer no Espírito. Nós não podemos deixar que Satanás enche o coração das pessoas, vamos alertá-los, vamos avisá-los. Nós podemos ver, por exemplo, aqui no capítulo 4, no verso 23 ao 31, aqui está um exemplo de como orar. Nós precisamos orar e temos aqui então este exemplo de como orar e como enfrentar a crise, seja ela qual for. São 141 palavras nesta oração. Você pode contar, você pode ver, são 141 palavras nesta oração, sendo 104 em louvor a Deus, ou seja, 70% das palavras
E 37 palavras, ou seja, 30%, se referem nas suas necessidades. Para que a sua oração tenha poder, você deve louvar o Senhor. Você deve temer a Deus. É uma outra maneira de dizer que nós estamos levando Deus a sério. Observa também no capítulo 5, após a oração, após a presença de Deus ali ser sentida, uma realidade que foi a ordem que o anjo deu para os apóstolos, o versículo 19 e 20 que eu li. Primeiro ele disse, ide, essa era a missão dos apóstolos. Aí ele disse em sequência, apresentai-vos. Então aqui ele falou sobre a coragem dos apóstolos, que eles tinham que ter coragem para se apresentar. Depois eles falaram, se apresentem no templo, ou seja, no lugar que Deus escolheu. E depois ele disse, dizei, ou seja, essa seria a tarefa dos apóstolos, dizer ao povo, né? Os ouvintes que estavam ali determinados a ouvir a palavra. Ele disse, dizei ao povo. E ele falou ainda mais, o anjo, todas as palavras desta vida, ou seja, o conteúdo da mensagem, ver que Deus faz tudo dentro do seu projeto, que Deus faz tudo dentro de uma certa estabelecida ordem. Nós temos que seguir isso, mas então voltando, nós temos que orar, nós temos que louvar, nós precisamos dizer a Deus aquilo que nós estamos precisando. Precisamos do revestimento do Espírito Santo. Nós temos que estar atento com os súditos de Satanás, que eu li no versículo 3 do capítulo 5. Nós precisamos estar obedecendo a ordem que o anjo deu aos apóstolos e ver o que é que Deus está falando conosco também. Amém?